Por isso que é importante o candidato ele se resguardar preventivamente. Como é que ele se resguarda preventivamente? Através da impugnação ao próprio edital. Doutor, ao identificar aí essas irregularidades, fazer o registro, né, como a senhora falou aí, essa anotação em ata, é possível, por exemplo, impugnar o edital, né, essa prova? Quais são aí as principais atividades para essa impugnação, né? O que de fato pode objetivar a isso, né? Levar a isso e que o candidato tem esse direito, né, de fazer esse tipo de impugnação. O não cumprimento dessas regras sanitárias previstas no edital pode ser aí de fato um motivo para isso? Sim, a questão de impugnação ao edital ela é muito interessante porque é uma estratégia que antes da pessoa entrar com uma ação judicial, a gente sabe que o poder judiciário, infelizmente no Brasil, tem a questão da demora processual, é oneroso, além de custos com o advogado, você tem custos processuais, as custas que você paga para o próprio judiciário para poder entrar com o processo judicial. Então, serviço jurídico, ele acaba sendo muito mais oneroso. Por isso que é importante o candidato ele se resguardar preventivamente. Como é que ele se resguarda preventivamente? Através da impugnação ao próprio edital, as próprias convocações que vão surgindo ao longo do concurso, o próprio candidato pode entrar com um recurso administrativo perante a própria banca. A banca examinadora, a gente chama assim, delegatária do próprio Estado, ou seja, o Estado ele tem um poder, ele delega para a banca. Então, a banca examinadora, ela pode exercer a autotutela. O que é a autotutela? É a capacidade dela rever os próprios atos. Isso acontece muito na prova objetiva, onde os candidatos eles entram com ações para questionar irregularidades numa determinada questão. Um exemplo, uma questão que cobra um conteúdo que não tinha previsto ali no conteúdo programático da questão, ou seja, o conteúdo da questão que caiu na prova foge do programa, do edital. E aí, nesse sentido, o candidato pode impugnar aquela questão, no sentido assim, pedir para a banca ou anular aquela questão, ou até mesmo mudar o gabarito, caso o candidato entenda que o gabarito que a banca divulgou da resposta daquela questão está incorreto. Então, o candidato, quando ele faz esse tipo de impugnação, a própria banca pode rever os seus atos. E isso é interessante porque evita da pessoa, às vezes ela pode conseguir algo do direito dela, algo que vai ali trazer uma garantia para o candidato, sem necessariamente precisar de judicializar. Então, assim, a impugnação edital é interessante, por isso que o candidato, ele precisa fazer ali uma leitura aprofundada do edital, do concurso, principalmente e verificar itens que pode gerar um prejuízo para ele. Vamos supor, uma pessoa que ela tem algum tipo de enfermidade, e aí lá no edital está lá na parte de avaliação médica que aquela enfermidade que ela tem pode ser condição para eliminar. Só que ela sabe que aquele tipo de exigência no edital é uma exigência ilegal. E aí ela pode fazer essa impugnação de forma preventiva, onde a própria banca pode já mudar ali, retificar o edital, porque aquele item que ela estava cobrando é um item ilegal, inconstitucional. Então é muito importante o candidato ter isso também em mente, que os itens que tem no edital não significa necessariamente que eles estão corretos, que eles são legais ou que eles são constitucionais. Existem muitas exigências no edital que são exigências abusivas, exigências ilegais, inconstitucionais e que gera prejuízo para o candidato. Então, assim, um edital ele não é absoluto, ele pode sim ser questionado, ele pode sim ser impugnado, e o ideal é que o candidato, primeiro, antes de entrar na via judicial, ele entre com impugnação edital. Lembrando que não é necessário ele ter entrado com um recurso administrativo ou uma impugnação edital para poder entrar na via judicial. Não precisa. A via judicial, mesmo se o candidato não recorreu de forma administrativa, ele pode entrar com uma ação judicial. É importante ressaltar isso. Porém, através da impugnação edital ou de um recurso administrativo, é mais uma oportunidade que ele tem, menos onerosa, né, de entrar com alguma medida perante a própria banca e a banca mudar aquele item do edital que pode gerar um prejuízo. E recentemente houve uma situação, por exemplo, onde falava o seguinte, que candidatos que fossem detectados ali na hora de realizar a prova com a temperatura acima de 37,5 seriam impedidos de realizar a prova. Aí o que foi interessante? Vários candidatos ali falaram o seguinte, ó, esse tipo de exigência
basta a temperatura estar acima de 37,5, ele seria impedido de fazer a prova. Aí vários candidatos entraram com impugnação e conseguiu retificar isso. Aí o que a banca fez? Ela mudou, falou o seguinte, ó, se for detectado acima de 37,5, o candidato vai fazer a prova de forma separada de outros candidatos. Aí a banca fez uma retificação. Então, é muito interessante os candidatos terem essa consciência do poder que eles têm em mãos ao utilizar aí um recurso administrativo ou uma impugnação ao edital. Quando a gente pensa nessa impugnação ao edital, né, ou esse recurso administrativo, aí durante toda a vigência do edital é possível entrar com esses recursos, né? Mas, por exemplo, para questões, como o senhor bem falou aí, ou essas visualizações de não cumprimento das regras dos editais durante a prova, há algum prazo para que, de fato, depois dessas ocorrências, o candidato consiga entrar com o recurso administrativo, ou isso pode, por exemplo, ir ao longo não só da prova, mas esperar o resultado, ou mas é importante fazer isso o quanto antes? Em relação a prazo, é muito importante o candidato verificar o próprio edital, porque no próprio edital tem um prazo. Tem alguns editais, por exemplo, tem um prazo aí de 3 dias úteis após a publicação daquele edital. É importante lembrar que quando um concurso público ele é publicado, você tem vários editais que vão surgindo ao longo do concurso. Aí eu vou explicar, por exemplo, um concurso da Polícia Federal, aí você tem um edital de abertura. O edital de abertura é aquele edital principal, onde vai reger basicamente ali todas as fases, vai estar de forma expressa. Aí, à medida que vai acontecendo algumas etapas, eles vão colocando outros editais. Por exemplo, vamos supor que teve o edital de abertura, e aí os candidatos fizeram a prova objetiva, fizeram a prova discursiva, e aí vai ter o resultado definitivo da prova objetiva e discursiva. E vai ter uma convocação dos candidatos para as demais etapas. Aí vamos supor que a convocação seja para a realização do TAF, teste de aptidão física. Vai surgir um outro edital. Esse outro edital é um edital de ação para o TAF. Aí nesse edital vão surgir novas regras ali para regular. Foi o caso que aconteceu da Polícia Rodoviária Federal, onde 5 dias antes da realização do teste de aptidão física, houve a convocação para a realização do TAF, e aí nessa convocação para a realização do TAF, havia a previsão do uso obrigatório das máscaras durante a execução dos exercícios. Então o candidato ia fazer um abdominal, ia fazer uma barra, ou ia fazer uma corrida ali, ele teria que estar utilizando a máscara durante todo o percurso, durante todo o exercício. E essa previsão das máscaras nesse concurso da Polícia Rodoviária Federal aconteceu com apenas 5 dias de antecedência. E aí muitos candidatos que estavam até bem preparados ali para executar as atividades foram eliminados ali, principalmente na corrida, onde precisa de oxigenação, acabaram sendo eliminados por causa da utilização de máscara. E vários candidatos acharam injusto essa situação, porque a administração pública deu um prazo muito curto. 5 dias antes da realização do TAF, criou essa nova obrigação, colocou essa exigência da utilização de máscara e não modificou o índice de exigência. Manteve o índice de exigência em relação à quantidade de distância, à quantidade de exercício. Então, isso dificultou vários candidatos, né, que se sentiram injustiçados. E o candidato que se sentiu injustiçado, ele pode tanto recorrer administrativamente, e aí precisa verificar no edital qual que é o prazo. Esse prazo não existe um prazo geral específico. Em alguns casos, por exemplo, a banca concede um prazo de 2, 3 dias, outras situações a banca consegue um prazo maior de 5, 10 dias. Então vai depender muito de cada concurso a respeito desse prazo. E se passar desse prazo, de forma administrativa, aí o candidato, por exemplo, não consegue. Você perguntou, o candidato ele pode recorrer, por exemplo, do edital de abertura, ele pode impugnar durante todo o concurso? Não. Ele tem um prazo ali. O edital de abertura foi publicado. Aí ele tem um prazo estabelecido no próprio edital para fazer impugnação. Se esse prazo passou, aí ele só consegue impugnar o edital, ou seja, questionar as regras do edital através de uma ação judicial. Bom, caso o prazo aí seja extrapolado.